Graça e paz, meus queridos e minhas queridas. Nesta manhã de segunda-feira, quero lhe transmitir uma mensagem do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que se fez homem. Eu tenho dito isto. A doutrina calvinista que afirma que o Filho é distinto do Pai por causa da carne, porque se encarnou, ela é arcaica, antiga, é uma teoria. Assim como a doutrina da Trindade sempre foi uma teoria, nunca foi definida nesta questão de três pessoas. Porque o Filho coexiste com o Pai. A palavra coexistir, querido, quer dizer viver junto com outra pessoa, estar junto de outra pessoa, comungar da mesma ou das mesmas ideias. Coexistir é um conceito grego que frequentemente é expresso por um acordo, um ajuntamento de palavra ou de palavras que significam juntos ou com. Então, coexistente são palavras unidas, né? No grego clássico, SWNWPARXI, sinipagi, união de sim, que quer dizer com ou junto, com a palavra ipachi, existência. Existência junta, existir junto com alguém. Então, isso equivale a dizer a duas pessoas. Por isso a doutrina calvinista, que hoje ainda é impregnada em pregadores, porque eles não evoluem, não crescem, continuam crianças, né, dentro desse conceito arcaico, digo eu, porque tenham aprendido, tenham mergulhado profundamente na palavra de Deus, que muitos são aqueles que vivem superficialmente, como diz o escritor aos Hebreus. Pelo tempo passado vocês já deveriam ser doutores, mestres, mas continuais sendo crianças, precisando de mamadeira, porque não consegue comer o alimento sólido. Então continua nessa teoria antiga de que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas. E três pessoas, meus queridos, não podem existir dentro de mim. Porque, veja bem, eu vou ler o texto de João e mostrar para você. Jesus disse que tinha que ir e enviaria o Espírito da parte do Pai. Depois ele vai dizer que o Pai enviaria o Espírito no nome dele. E nós viremos e faremos morada em vocês. Então, nós devemos surpreender do texto a palavra nós, porque é João que está escrevendo. Então, poeticamente, ele explicita o verbo no plural, a terceira pessoa do plural, porque Deus é plural, né? Deus é tudo em todos. Então, Deus se fez homem. Não é homem que se fez Deus, como muitos pregam. Jesus Cristo é homem que se fez Deus. Jesus Cristo é filho de Maria, que se fez Deus, que se tornou Deus, porque foi aprovado, porque está lá no Atos dizendo, varão aprovado por Deus. Ora, varão quer dizer homem. Deus que se fez homem, e esse homem que já existia, pré-existia, foi aprovado com milagres, né? Com poderes.
A mesma coisa nós vamos ver em Hebreu, quando o escritor de Hebreus vai dizer que Cristo foi feito menor que os anjos por causa da morte. Então se você se apegar ao texto literalmente, Jesus Cristo foi criado, Jesus Cristo é um anjo. Está ali, o escritor está dizendo, Cristo foi feito menor que os anjos. Então ele foi criado, ele não é Deus, ele é criatura de Deus. E aí nós vamos dar razão ao testemunho de Jeová, o adventista, que diz que o arcanjo Miguel é Jesus, que Jesus é um anjo que foi criado com poderes e se tornou Deus por causa da morte e ressurreição. Está errado. Isso é incompreensão bíblica. Então, meus queridos, essa questão da coexistência ou coexistir, ela tem um sentido de existir juntos. E se você mergulhar profundamente, vai perceber que duas pessoas ou três pessoas da Trindade não pode existir dentro de você, dentro de mim, mas uma só pessoa. Há um só Deus e Pai, um só mediador. Então Deus Pai se fez homem e gerou o Filho. Jesus Cristo, Filho, é homem, se tornou homem, mas ele não é gerado de homem, ele não foi gerado de mulher, ele foi gerado pelo Espírito eterno de Deus. O anjo diz isso a Maria, o que vai ser gerado em você não é de homem, não é teu, é do Espírito Santo, é Deus habitando em você. Então, meu querido, a coexistência é uma definição arcaica, antiga. Você hoje vai no Google e pergunta essa questão e ele vai dizer que... Então ele vai citar a doutrina de Calvino, de Lutero, que criaram essa questão da Trindade para tentar explicar a existência de Deus em todas as pessoas, em tudo. Lá no Gênesis nós vemos Deus criando todas as coisas e dizendo, façamos homens a nossa imagem e semelhança, plural, sim, porque Deus é uma pluralidade, nós somos uma unidade. Então veja bem, se você achar que Deus é duas pessoas, então uma habita em mim e a outra habita em você. Deus é uma só pessoa, em Cristo e no Espírito, habitando em nós. Então, o mesmo Deus que habita em mim, deve habitar em você, não é outro Deus. E se nós concebermos a figura de Jesus Cristo como distinta do Pai, nós vamos dizer que ele é uma personalidade diferente do Pai. Ele é diferente do Pai. Aquilo que eu citei em Hebreus. Que Cristo foi feito menor que os anjos por causa da morte. Então ele é outra pessoa. Ele é distinto do Pai porque foi feito. Não. O autor Hebreus, nós temos que entrar na época e na cabeça do autor, que é um poeta, que está dizendo, olha... A humanidade de Jesus, aí ele está falando da humanidade, não da divindade, da natureza humana de Jesus, eu tenho dito isso, porque somente Cristo possui as duas naturezas, a natureza divina e a natureza terrena, ou natureza humana, mas a natureza humana já pré-existia desde a fundação do mundo. Paulo vai dizer que nós fomos criados para a glória, para o louvor, nós fomos predestinados desde a fundação do mundo. O que é isso? Porque a humanidade já estava lá. A humanidade, como diz Loz Berkov, ela antedatou a queda de Adão. Ela já existia, ela já pré-existia. E nós vamos ver isso
na figura de Melquisedeque. A humanidade de Deus se apresentando ali. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele é a pré-encarnação de Jesus Cristo, né? Melquisedeque é a humanidade de Jesus Cristo, é a humanidade de Deus, é a humanidade perfeita. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos buscar esta perfeita varonilidade de Deus que está em Cristo. Veja que ele diz que a perfeita varonilidade, que quer dizer a perfeita humanidade, varão quer dizer homem. Então, a perfeita varonilidade, ela está em Cristo. Cristo é o varão perfeito, é a humanidade perfeita. Ah, mas então Deus fez o homem imperfeito? Não. A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom. Mas quando Deus criou o homem, simplesmente Deus disse assim: eu vou criar o homem do barro. Se não der certo, eu crio de novo de outra coisa. Será que Deus é homem para fazer um projeto e dizer assim, ó, se não der certo? Não, Deus sabia. Deus é onisciente, ele sabia que não ia dar certo. Ele sabia que o homem ia pecar. Assim como ele sabia que os anjos iam pecar. E diz Judas que Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas poupou ao homem. Porque ele fez a sua imagem e semelhança. Imagem, estrutura, varão, semelhança, substância de Deus. Então, nós temos a substância de Deus dentro de nós. Nós temos um espírito criado por Deus, como diz Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1. É Deus quem cria o espírito dentro do homem. Então, nós somos uma partícula de Deus. Nós somos substância de Deus. Por isso que Salomão vai dizer, o pó volte à terra e o espírito a Deus que o deu. O nosso espírito pertence a Deus, foi criado por Deus. Somos partículas de Deus, uma pequena partícula de Deus, mas somos uma unidade de Deus dentro de nós. Então você tem um espírito, eu tenho outro. E esse espírito é diferente, é uma personalidade diferente, mas deve ter o mesmo caráter de Deus, porque veio de Deus. Esse caráter que nós temos vem de Deus. Então, coexistência ou coexistir com Deus é uma teoria antiga, já ultrapassada, querido. Nós não veremos três personalidades. Ah, eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus Cristo e eu vou sentir o Espírito. Ah, eu tenho um Espírito, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho Deus. Então eu tenho três personalidades dentro de mim. Eu sou o quê? O que é que eu sou? Eu tenho três pessoas dentro de mim, três entidades dentro de mim. Então eu estou sendo espírita, aqueles caras que uma hora está possesso por orixá, por Iemanjá, por sei lá. Ó, um só Espírito habita em nós, como diz Paulo. Se o Espírito de Deus habita em mim, esse Espírito de Deus se une ao meu Espírito, que é partícula de Deus, e dá testemunho de que eu sou filho de Deus. Então veja bem, no texto de João, capítulo 14, quando Jesus ele vai dizer que ele é o caminho, ele é o único caminho que leva a Deus, ele também vai dizer que ele é o único caminho pelo qual Deus nos envia a ele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, crer em Deus é crer em Jesus Cristo, querido. Aqui não se trata de duas pessoas. Para você crer em Deus, você não precisa crer em mim, Edinaldo. Você tem que crer na palavra de Deus.
naquilo que eu estou proferindo, que é Deus proferindo, que é Deus falando através da minha boca. Então você não tem que crer no que eu sou, no que eu digo. Como muitos dizem assim, não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Então você não tem que crer na pessoa de Edinaldo, você tem que crer na pessoa de Jesus Cristo. Porque eu estou falando pelo Espírito, do Espírito. As palavras que eu vos digo não são minhas, são do Espírito. Então Jesus disse, se vocês crerem em Deus, creiam em mim, que sou Deus também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ah, mas ele está chamando de pai. Sim, porque aqui Jesus Cristo é um homem gerado do Espírito Santo, gerado das entranhas de Deus. Então ele não podia se referir a Deus de outra maneira, senão como o Pai que o gerou. O Filho unigênito, que quer dizer o único gerado do próprio Pai. Aquele que foi gerado do próprio Pai, que saiu das entranhas do Pai. Onde você já viu um homem gerado do próprio Pai? Eu fui gerado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu não posso ser gerado só do meu pai. Porque eu sozinho não gero um filho. Eu preciso da minha esposa. Então nós geramos um filho. Aqui Jesus é gerado do próprio Pai, das entranhas do Pai. Por isso ele é o único gerado do Pai. O único genito do Pai. Então ele diz assim, tem muitas moradas, senão eu teria dito. Então, mais adiante, no verso 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai. Você entende? O verbo vir, na primeira pessoa, eu venho, tu vens. Então Jesus está dizendo, ninguém vem a mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através do Filho, que é a mesma pessoa. Não é outra pessoa. Não são duas pessoas. Eu vou proferir mais tarde, se Deus permitir, um sermão sobre exatamente essa questão da encarnação de Jesus Cristo na posição de Hopes Strong, Augusto Hopes Strong. Ele vai dizer que não podem existir duas personalidades em Deus. Deus não possui duas personalidades. Porque quando nós falamos de duas pessoas coexistindo entre si, nós estamos falando de duas personalidades. Embora eu possa coexistir com a minha esposa e ter as mesmas ideias, né, os mesmos pensamentos, mas sempre vamos divergir, porque somos distintos, temos caráter distinto. E Cristo não é distinto de Deus, do Pai, porque distinto quer dizer diferente, que não é igual. E Paulo vai dizer que Cristo não usurpou ser o igual a Deus. Isso quer dizer da sua humilhação, seu estado de humilhação. Ele se humilhou na figura de homem, de servo, aquilo que nós já lemos lá em Isaías 42, onde Deus vai dizer, eis aqui o meu servo, a quem eu sustento. Então, veja bem, se Deus está falando do servo a quem sustenta, você pensa assim, então Jesus Cristo é um homem, é servo, é um escravo. Mas a questão ali é o profeta parafraseando a sua maneira como apresentar Deus homem. Como apresentar Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Depois lá em 53 ele vai dizer que o nome dele é Deus conosco, é Emmanuel, Deus conosco. Ele é Deus conosco. Deus dentro de nós. Então eu não posso dizer que Jesus, Cristo, o Espírito e Deus estão dentro de mim. Então eu vou dizer, eles estão dentro de mim?
É isso que eu vou dizer, afirmar? Não, eu vou dizer, Deus está em mim. E quando eu digo Cristo está em mim, eu estou falando da Trindade. Quando eu digo o Espírito de Deus está em mim, eu estou dizendo que Deus está em mim. É o Espírito de Deus. Quando lá em Juízes nós vemos dizendo, o escritor dizendo, porque o Espírito de Deus se apossou de Sansão. O que você acha que é? É um espírito que se apossou de Sansão? Não é Deus? É Deus, irmão. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, se apossou de Sansão. É a maneira como o profeta ou escritor escreve. É como ele se comunica. A maneira como o profeta se comunica. Mas é Deus. O Espírito é Deus, Paulo vai dizer, porque o Espírito é o Senhor. Então, vamos continuar em João 14, quando ele diz, ninguém vem ao Pai, né, senão por mim. Se vocês conhecessem o meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto, eu acho interessante, querida, as pessoas leem, e não entende. Veja o que Jesus disse. Porque Tomé tinha dito, Jesus tinha dito assim, se eu for preparar lugar, eu vou preparar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como é que podemos saber o caminho? É a ignorância do crente? Há muitos crentes ignorantes assim. Nós não sabemos, Senhor. Aí disse Jesus, eu sou o caminho, Filipe, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. E aí? Responda. Você conhece o Pai? Jesus está dizendo que aquele que conhece Jesus, aquele que conhece a Jesus, sabe quem é Jesus, ele conhece o Pai também. E aí, você já viu o Filho? Você conhece o Filho? Eu nunca vi o Filho com os meus próprios olhos, mas eu conheço. E por isso conheço o Pai. Eu sei que ele e o Pai são uma pessoa. Eles não são duas pessoas. Jesus Cristo e Deus não são duas pessoas, meus queridos. Jamais duas pessoas indicam duas personalidades. E Deus não tem dupla personalidade. Deus é uma só pessoa, uma só personalidade, um só caráter. Por isso que Jesus vai dizer que assim como o Pai tem vida em si, ele mesmo também tem vida. Cristo tem vida. E ele vai dizer, ninguém tira a minha vida, ninguém me mata, ninguém tira a minha vida, eu dou. E certo doutor adventista diz que quem matou o filho foi o pai, o próprio pai matou o filho. Que absurdo, querido. A pessoa estuda durante anos, se forma, é um diplomático, sei lá, um catedrático, e diz que Deus matou o filho. Deus matou o próprio filho. Que loucura, que loucura. Então Jesus disse, ninguém me mata, ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida e torno a reaver. Eu tenho esse poder, porque Ele é Deus, Ele dá a vida. O que nós podemos depreender do texto é que as pessoas não entendem que Deus se fez homem, que se humilhou nesse ponto para encarnar na humanidade, para sentir as nossas dores, diz Hebreus. O escritor aos Hebreus vai dizer, assim como nós participamos da carne e do sangue, Cristo também participou da carne e do sangue. Ele se fez homem para poder sofrer, para poder passar homem, para poder ser testado. E o escritor aos Hebreus vai dizer, porque ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Então veja bem, você pergunta como é que Cristo, sendo Deus, aprendeu a obedecer ao Pai? Não.
Aqui o escritor está falando da humanidade de Jesus, da encarnação de Jesus Cristo. Ele está falando que Cristo, como homem, aprendeu a sofrer, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Porque, como Deus, ele não sofre. Deus não sofre, embora da Bíblia dizer que Deus se entristece, né? Mas Deus não derrama lágrimas. O entristecimento de Deus, querido, é uma antropoforma de dizer que Deus fica decepcionado conosco. Ele se entristece com as nossas atitudes erradas. Não quer dizer que ele chora, que ele derrama lágrimas, mas que ele fica decepcionado com as nossas atitudes. Ele fica irado com as nossas atitudes, certo? Então, meu irmão Lorival, meu abraço, está me assistindo, Deus te abençoe. Então, meu querido, mais uma vez, Jesus Cristo disse, se vocês me conhecessem, né, vocês conheceriam o Pai. E já desde agora vocês conhecem e têm visto. Olha só o que Jesus está afirmando, querido. Jesus está dizendo, olha, vocês conhecem, eu. E têm visto, vocês estão me vendo, eu sou o Pai. Então, até agora, né, ninguém vem ao Pai. Se vocês me conhecessem, a mim também conhecerias o Pai. E agora eu afirmo, desde agora eu afirmo que vocês conhecem. E que têm visto. Né? Veja que maravilha dos discípulos poderem ver Jesus Cristo com esses olhos que a terra hão de comer e dizer, eu vejo Deus. Como Estevão disse, eis que eu vejo Deus em pé, me esperando. Né? Estevão tem essa visão glorificada de Jesus Cristo. E então Filipe vai dizer, ora, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus acabara de dizer, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. E eu afirmo que vocês estão me vendo, eu sou o Pai. Eu sou o Pai, eu sou o Filho. Então, Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. Que ignorância, né? Que teimosia. Então disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe? Veja, querido, que assim, Jesus está dizendo, olha, eu, o Pai, estou convosco. Eu também sou o Filho, estou convosco. Quem me vê, vê o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho. E eu estou com vocês e você ainda vem me pedir para mostrar o Pai? É o que muitos pastores fazem hoje. Querem dividir Deus em 2, 3 pessoas. Não compreendem esta expressão econômica de Calvino e Lutero, que foram infelizes em dizer que Deus é 3 pessoas. Deus não é 3 pessoas. Não existe uma tripersonalidade ou uma dupla personalidade em Deus. Pode até existir no homem, porque o homem, querido, muitas vezes, aquele homem de Gadareno, ele tinha mais de 1000 demônios nele. Então, uma pessoa possessa pelo demônio, ela tem dupla personalidade, porque ela se dividiu entre si e o diabo. Então, quando o ser humano deixa o espírito demoníaco se apossar dele, ele passa a ter 2 personalidades, né? Um espírito demoníaco e o espírito dele. Então ele fica dividido. Mas Deus, não existe nenhuma possibilidade de dupla personalidade em Deus. Jesus Cristo é um e Deus é outro. Ah, Jesus Cristo é distinto do Pai. Volto a dizer, distinto quer dizer que não é igual, que é diferente. Errado, compreensão errada, errônea, né? Então essa doutrina, querido, de coexistência, ela já foi ultrapassada. Temos que mergulhar profundamente nas águas. Tem muitos pastores estudiosos
que continuam nadando em águas rasas. Nós temos que mergulhar nas profundezas de Deus, porque diz o apóstolo Paulo, porque o Espírito perscruta até as profundezas de Deus, certo? Então ele disse, olha, há tanto tempo eu estou convosco, vocês têm me visto e ainda tu me pede para mostrar o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como é que tu tem essa ousadia de dizer, mostra-nos o Pai? Não vê que eu e o Pai somos uma só pessoa? Né? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Veja que Jesus está dizendo, quando eu falo, eu não estou falando de mim, Jesus, eu estou falando de Deus Todo-Poderoso. Embora Jesus Cristo fosse limitado no corpo, porque ele assumiu a nossa humanidade, e por isso a sua humanidade era limitada, mas ele continuava sendo Deus. Ou seja, nenhuma pessoa, querida, porque muitos dizem assim, não, mas Jesus Cristo é homem que se tornou Deus depois da ressurreição. Quando a Bíblia diz, e Deus lhe deu todo o poder. Quer dizer, incompreensão. Ele sempre foi Deus, desde a sua geração, desde a sua pré-encarnação. João vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou. E nós vamos entendermos isto lendo Isaías 49. Quando Deus vai condescender com o homem, vai se humilhar, vai se vestir com o manto de justiça e colocar na cabeça o capacete, o elmo da salvação e desnudar o seu braço, manifestar-se na carne, como Paulo vai dizer aos Romanos, naquilo que a lei não podia salvar, estava doente, enferma, Deus manifestou-se em carne, carne pecaminosa, e com efeito Deus condenou todo o pecado na carne. Né? Por isso Cristo morreu. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez maldição, se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus. Né? Então, meu querido, quando Jesus fala dele como pai e como filho, mas o filho é subserviente ao pai. Não. Quando Jesus fala da sua obediência ao Pai, quando ele diz assim, olha, Senhor, quando serão essas coisas? Olha, isso compete ao Pai. Porque Jesus ali estava realizando a obra do Filho. E como filho, ele tinha que obedecer ao Espírito, ao Pai. Então, ele tinha que se submeter, se sujeitar como homem, porque ali ele estava como homem. Ele assumiu a forma de homem e como homem tinha que cumprir, tinha que obedecer, como Hebreus diz. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. A última coisa que eu quero ressaltar agora, querido, sobre essa questão da coexistência, né? Quando ele fala existência simultânea, né? Comum, ela se refere a uma existência de dois elementos. Uma existência pacífica de dois elementos, ou de duas pessoas, de duas vidas, ou de duas entidades. Deus e Jesus Cristo não são duas pessoas, não são duas identidades, ou duas entidades. É uma só entidade, é um só Deus, agindo de duas maneiras, de dois modos, tá certo? Deus age como Pai, criando, age como Filho, se oferecendo como oferta e sacrifício, e agora age como Espírito, santificando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito é Deus. Paulo diz, porque o Espírito é Deus,
porque o Senhor é o Espírito, porque o Espírito é o Senhor. Nós não podemos classificar o Espírito como uma terceira pessoa. Não, o Espírito é Deus, é a mesma personalidade de Deus. É Deus existindo em mim e em você, ou seja, é Deus onipresente. Ele é onipresente, por isso ele é Espírito. Está aqui no Japão, está nos Estados Unidos, está na Ásia, ele está em todo lugar, está em todos, porque ele é onipresente, ele é Deus, plural, e nós somos unidade, né? Então, essa questão da coexistência, porque o filho coexiste com o pai, está ultrapassado. Jesus Cristo e Deus não são duas pessoas, não são duas entidades, não são duas vidas, querido. A vida de Jesus é uma e a vida de Deus é outra. Não. Ele disse, assim como o Pai tem vida, eu também tenho vida em mim. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e a mim, Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus, é o Deus que se encarnou. É o Deus conosco, né? Ele é o Senhor, ele é Espírito eterno. Ele estava desde o princípio com Deus, querido. A humanidade de Jesus não é a humanidade de Maria. A nossa humanidade, por exemplo, não é a humanidade de Deus. Porque a nossa humanidade, ela é imperfeita. Ela vai morrer, ela vai se acabar. E receberemos um corpo, uma humanidade perfeita, a perfeita varonilidade de Deus. Aí sim, aí esta humanidade perfeita que vamos receber depois da ressurreição, aí sim, ela será a humanidade de Deus. Receberemos de Deus a humanidade perfeita, o perfeito homem, né? A incorrupção. Seremos perfeitos como ele é perfeito. Por isso é que temos que lutar contra a carne. Porque a nossa humanidade, ela é imperfeita, né? Ela está sujeita ao pecado. Enquanto que a humanidade de Cristo, que é a humanidade de Deus, ela é perfeita, ela é santíssima. E nós só a receberemos depois da ressurreição. Essa humanidade, este corpo que Paulo diz que não é feito por mãos humanas. Não sabemos. João disse, eu não sei que tipo de corpo eu vou receber, mas eu sei que eu vou ver face a face, porque assim como ele é, eu o verei, porque serei semelhante a ele. Que é isto? Eu serei semelhante a Cristo. No corpo também. Hoje eu sou semelhança de Cristo no Espírito. O meu Espírito é semelhante ao de Cristo, porque veio de Cristo. Foi Deus quem criou o Espírito dentro de mim. O meu Espírito é eterno. Ele não morre, né? Ele não vira cinza. Ele permanece. Resta saber se o seu Espírito permanece na presença de Deus ou será expulso, ou será condenado. Porque os espíritos malignos, incrédulos, rebeldes, serão condenados ao inferno. Aos espíritos aperfeiçoados, Deus dará um corpo perfeito, a humanidade perfeita, que é a humanidade de Cristo, a perfeita varonilidade. Então, que Deus te abençoe e que à tarde você esteja disposto a me ouvir novamente. Amém?